Buenas, então eu vou resolver esse exercício que gerou dificuldade. Analisando o desenho, a gente nota que essa parte externa ela consiste em um círculo de raio de diâmetro 230. Então nós vamos lá para o SolidWorks, abrir um sketch e aqui eu vou selecionar o plano superior. Clicando no plano superior, a face fica normal para nós e a gente pode começar a desenhar. Então, como a gente analisou lá, um diâmetro, comando círculo, de diâmetro 230. Então, depois que a gente tem isso, a gente tem que fazer esses rebaixos aqui no nosso círculo. Então, como é que a gente faz isso? A gente posiciona um círculo. Se a gente selecionamos o comando círculo e vir arrastar o cursor em cima do nosso círculo primeiro de 230 de diâmetro, a gente nota esses pontos em amarelo. Esses pontos em amarelo indicam os pontos fixos do círculo. Então, esse ponto ele está alinhado verticalmente com a origem. Então, se a gente for lá e clicar aqui, posicionando o círculo, o ponto central já vai ficar totalmente definido e não vai variar. Só o que está variando, que está deixando esse esboço azul, é o diâmetro desse círculo. Então, indo para o desenho referente ao exercício, a gente tem que o raio desse círculo é 45, então o diâmetro é 90. Dimensão inteligente, diâmetro 90. Daí, vou fazer um por um? Não, vou clicar no meu esboço do círculo. Aqui do lado de padrão linear de esboço, eu vou vir em padrão linear, padrão circular de esboço. Então, cliquei e ele já copia ali os parâmetros aqui, ó. O parâmetro aqui tá 4. Já estava pré-setado como 4, mas se fosse 6, a gente poderia aumentar. Mas como é 4, vamos manter 4. Dando OK no padrão circular de esboço, o nosso esboço aqui do padrão circular, ele ficou em azul. Por que acontece isso? Daí, eu não sei por que ficou azul. Selecionamos um ponto em azul e movemos para ver o que está acontecendo que a gente não gostaria que acontecesse. Esse ponto, ele devia estar coincidente com a minha circunferência. Então eu vou lá, clico no meu ponto central, clico na minha circunferência, segurando o CTRL e adiciono uma relação entre eles dois. E essa relação é decoincidente. Então, esse ponto que eu disse que é coincidente já não sai mais em cima da circunferência. Mas esses dois aqui não. Então, faço a mesma coisa com um deles. Clico no meu ponto, seguro o CTRL, clico na minha circunferência. Adiciono a relação decoincidente. Totalmente definido, eles estão pretos, então eles estão totalmente definidos. Usando o comando trim, eu vou começar a deixar parecido com o que a gente tem lá no nosso desenho. Ou seja, eu vou ter que cortar a nossa circunferência. Então, usando o comando trim, eu vou vir aqui. Como é que funciona o comando trim? Basta eu clicar em cima do que eu quero cortar? Não, eu tenho que arrastar e cortar. Aqui também, ó, não basta eu clicar em cima, eu tenho que segurar o botão esquerdo e arrastar em cima do que eu quero cortar. Mesmo eu vou fazer com todos os outros, ó. Então, estando totalmente definido, vai faltar o quê? Para deixar mais parecido, vai faltar esses fillets aqui. Então, vamos procurar o que define esse arredondamento, raio 10. Então, nós vamos lá no nosso ambiente de esboço, fillet de esboço, entidades para fillet. Vou selecionar todos os vértices que eu quero que sejam fillet. Então, selecionei todos eles. Aqui já está presetado como 10 mm, mas se fosse mais, se nós tivéssemos por 25, o arredondamento aumenta. Mas como eu quero 10 mm. Dei um OK. Setado como 10. Então agora começa a ficar parecido com o que a gente tem lá. Daí depois que a gente fez isso, a gente for analisar o desenho, a gente tem duas linhas de centro aqui que auxiliam no posicionamento desses círculos menores aqui. Então eu vou pegar e vou criar essas duas linhas de centro para facilitar no posicionamento desses círculos e depois eu vou esboçar esses círculos aqui. E também, não vou fazer um por um, eu vou fazer esses, vou deixar totalmente definido e depois eu vou usar o padrão circular de esboço e vou pegar e vou fazer esse padrão circular. Então,
como eu falei, lá no comando linha, clico na setinha e procuro linha de centro. Vou criar uma linha de centro aqui. Criei uma linha de centro, setinha de novo, outra linha de centro. Aí, então, depois que a gente fez isso aqui, eu vou copiar basicamente o que a gente tem no desenho. Eu vou pegar e vou criar outra linha a 45 graus dessa horizontal. E depois eu vou criar outra linha também. Pode ser linha de centro ou linha de construção. E vou posicionar esses dois círculos. Então, SolidWorks, eu vou pegar, como eu falei, vou criar uma linha de centro. A linha de centro ela pode ser ou a linha de centro ou a linha de construção. Por que a gente usa uma das duas? Porque elas não interferem no nosso esboço, elas só auxiliam no nosso esboço. Então eu vou criar uma linha aqui, vou posicionar com um ângulo diferente de 45. Então eu vou pegar, eu já quero dizer que ela tem 45 graus aqui. Então se a gente for olhar o desenho, essa linha a essa linha tem 45 graus. Porque tá aqui, né? Que é o mesmo ângulo daqui. Então, SolidWorks, selecionei uma linha inclinada em relação à outra. Ela já me dá a dimensão de ângulo. Então, 45. Deixei essa linha com 45. E daí depois eu vou pegar e vou posicionar esses dois círculos aqui, ó. Só que, como é que eu vou posicionar esses dois círculos? Eu vou usar uma linha de construção, uma linha auxiliar. Linha de centro. Eu vou posicionar ali em qualquer lugar aqui, ó. E daí eu vou dizer que, ó, se eu for com o cursor em cima da linha, ela aparece o ponto médio ali em amarelo. Então eu clico no ponto médio e seleciono a outra linha, a ponta dessa linha do ângulo de 45, e digo que elas são coincidentes, ó. Digo que esses dois pontos são coincidentes. São coincidentes, essa linha já não sai mais dali, ó. Eu estou criando essas linhas para auxiliar no posicionamento daqueles dois círculos. Só que essa linha aqui, ela está com um ângulo variando. E essa linha, ela precisa ser perpendicular a essa linha de 45. Então eu clico na linha que está em azul, que está variando o ângulo, clico nessa linha preta e digo que elas são perpendiculares. Relação é perpendicular. Tendo essa relação, a gente pode agora posicionar os nossos círculos. Então, comando círculo, posicionei aqui, vou vir lá no outro, ó, comando círculo, vou vir lá no outro ponto e vou posicionar ele também. Daí a gente começa a dimensionar essa parte desses círculos aqui. Eu preciso, se a gente for olhar nosso desenho, os dois círculos ele tem o mesmo diâmetro. Então aqui, ó, diâmetro de 16, 8 vezes. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse círculo de diâmetro 16, 8 vezes no nosso esboço. Então, eu digo que clico num círculo e clico no outro, digo que eles são iguais. E daí eu vou precisar usar apenas uma dimensão. Então, dimensão inteligente, diâmetro 16. Ó, o nosso diâmetro já não está mais variando. O que está variando agora que está azul? Não sei. Se eu olhar assim, eu não sei. Então eu vou pegar e vou selecionar um ponto azul e vou mover. O que está variando é a distância desse ponto até aqui. Essa linha está mudando de tamanho. Então nós vamos lá no nosso desenho e vamos procurar qual que é essa dimensão. Ó, se a gente analisar, essa dimensão dessa linha que a gente criou, que é referente a essa aqui, é 85 milímetros, porque essa linha é igual a essa linha, é igual a essa e é igual a essa. Então, 85 milímetros. Dimensão inteligente, clico na linha que eu criei para auxiliar nós e digo que ela é 85. Tá azul ainda, eu não sei o motivo. Ó, tá variando a distância entre os círculos, o centro dos nossos círculos. Se a gente for analisar, a distância é 36,2. Então, dimensão inteligente, eu posso ou selecionar de círculo de ponto a ponto, ou selecionar essa linha aqui, ó. Mas eu vou selecionar de ponto a ponto. Eu vou puxar aqui, 36,2.
dimensão inteligente, 36,2. Totalmente definido. Eu vou vir e vou fazer o padrão circular do esboço. Então, seleciono, seguro, clico num círculo, seguro o Ctrl e clico no outro. O padrão linear de esboço, clico na setinha do lado dele, padrão circular de esboço. Então, que nem a mesma coisa que aconteceu antes. O SolidWorks já estava pré-setado como 4 mm, como 4, a unidade de 4 aqui, dou um OK, ficou azul e eu não sei o motivo. A mesma coisa que estava acontecendo antes, então agora a gente vai ter que reposicionar esses círculos aqui. Eu vou criar uma linha de centro aqui, ó, linha de centro. Na verdade eu vou vir, eu poderia ter selecionado, ó, para facilitar, 36,2. Para facilitar o nosso padrão linear de esboço, eu vou usar o padrão linear de esboço nessas duas linhas aqui auxiliares também. Então, vou selecionar, clico numa, seguro o Ctrl e seleciono tudo o que eu quero abordar no padrão circular de esboço. Dei OK. Ó, ele já fica totalmente definido porque a gente usou as linhas auxiliares de antes. Se a gente não tivesse usado, o nosso esboço ficaria solto aqui. Então, por isso que eu vim aqui e peguei e esbocei também essas outras linhas. Agora só o que vai faltar para nós é criar aquele retângulo no meio, referente a esse retângulo aqui. Então, SolidWorks, a gente pode criar ou usando linha ou usando os recursos de retângulo aqui. Então vamos lá ver quais são as dimensões. Um quadrado de 32,2 milímetros de lado. Então, retângulo, eu vou usar esse retângulo aqui, ó. Retângulo de 3 pontos. Cliquei aqui e arrastei. E daí eu vou pegar e vou ter que dizer que esses pontos, esse ponto é coincidente com essa linha. Ó, selecionei um ponto, selecionei a linha. A mesma coisa eu vou fazer com os outros. Esse ponto eu vou dizer que é coincidente com a linha. E, ó, no momento que eu fiz isso, ele já tá totalmente posicionado, mas ainda os valores dessas arestas estão variando, então eu tenho que dar uma dimensão para elas. Se a gente for olhar, 32,2, dimensão inteligente, 32,2. Ó, 3,2, 32,2. 32,2. Dei um OK. E é isso daí. Tá, depois que eu fiz isso, tá totalmente definido, nosso desenho tá totalmente feito. Vou pegar e vou usar, eu vou vir para recursos, se a gente for analisar, e tem uma espessura de 12,7 milímetros. Então nós vamos lá para o SolidWorks, usando o recurso, nós vamos fazer uma extrusão de 12,7. Então, em vez de 10 que está setado aqui, 12,7. Dei um OK. Ctrl 7 para deixar isométrico. E é isso daí o nosso desenho. Isso daí. Feito. Qualquer dúvida é só me pedir.